Bom, a princípio, né, falando do próprio Jung, ele foi um suíço, ele se formou em medicina e atuou por um bom tempo, né, no hospital psiquiátrico, e foi nesse período em que ele começou a entrar em contato com as questões da psicologia, né, as questões dos conflitos emocionais, das psicoses, de uma série de transtornos mentais. Isso acabou fazendo com que o Jung começasse a se atentar mais, né, para essas questões dos transtornos. E aí, durante esse trabalho, ele foi ficando muito curioso com algumas manifestações de alguns pacientes dele. E eram manifestações assim de sonhos, manifestações de delírios, de alucinações, que pareciam que começaram a mostrar para o Jung certos conteúdos ligados a mitos, ligados a histórias, a contos de fadas. E ele foi ficando muito curioso com isso. Por que de repente algum paciente sonhava com um mito sumério, né, sem saber muitas vezes desses mitos, nunca tinha ouvido falar. Né? Ele até tentava confirmar isso na história de vida das pessoas e realmente não achava nenhuma explicação ali mais concreta, digamos assim, né, de vida prática, para que aquela pessoa sonhasse ou produzisse aquele conteúdo. Agora é importante também a gente lembrar que Jung, ele, na convivência com os pais, ele já teve contato com mitos, já tinha tido contato, né, o pai dele estudava línguas, a mãe era filha, né, de uma pessoa também que estudava, que era erudito, e esses conteúdos, esses materiais culturais, né, de alguma forma já estavam presentes ali na vida do Jung desde a infância. E ele também, como uma pessoa introvertida, absorvia, né, muito desses conteúdos e tinha uma vida também, digamos assim, emocional, uma vida de pensamentos, né, muito intensa. Né? Ele era uma pessoa que tinha ali uma produção de inconsciente, digamos assim, muito forte, né? Então, tanto pelas questões dos pais, né, e da própria vida dele, ele já lidava muito com esses símbolos, né? E aí, quando ele passa, então, a trabalhar, né, como médico, ele se interessa, né, pela psiquiatria, começa a se especializar, né, nessa ciência e vai, então, trabalhar no hospital psiquiátrico, onde ele começa a ter essas experiências. Aí, com as produções de Freud, o Jung começa então a entender um pouco mais sobre o inconsciente, e aí ocorre, né, o grande encontro, né, que muitas pessoas conhecem, que eles passam a conversar 12 horas seguidas, né, como se fosse realmente um encontro de almas ali naquele momento. E o Jung começa então a absorver muito conhecimento do Freud. Mas é interessante a gente lembrar que o Jung ele já tinha uma certa experiência, né, nesses tratamentos psiquiátricos, já estava começando a formular alguma das suas teorias. Né? E ao longo da convivência com Freud, o Jung começou já a ter algumas compreensões diferentes do que poderia ser o inconsciente. Mas o Jung ele acaba, nesse contato com Freud, né, por muito tempo seguindo um pouco a cartilha do Freud, né, até a hora que ele percebe que ele precisa seguir o próprio caminho, e em alguns dos encontros, alguns dos congressos que o Jung participa, ele começa a divulgar essas ideias. E aí Jung começa a não ficar satisfeito com isso, né? Porque algumas ideias eram um pouco contraditórias ao que o Freud já vinha trazendo. Até a hora então que eles romperam realmente, e o Jung passa então a viver uma fase um pouco mais reclusa na vida dele, em que ele começa a mergulhar mais no inconsciente dele, como ele disse. E ele fala que foi uma fase também muito complicada, em que ele ficou com muito medo de ficar realmente louco, porque ele começou a mergulhar tanto nesse material de inconsciente, que tinha momentos em que ele ficava com medo de toda essa produção, com medo desses delírios que começaram a ocorrer com ele. E aí ele começa a tentar também se acalmar e tentar encontrar âncoras na realidade para que ele não se perdesse no meio desse caminho. Mas esse processo, esse tempo em que ele vive esse mergulho inconsciente, foi uma época de muita foi de produção também, mas principalmente de muito esclarecimento para ele, né? Foi um momento em que ele pôde associar algumas ideias que ele já tinha a partir dos pacientes dele, com a experiência da psicanálise e com as próprias vivências que ele vinha tendo. Com isso ele foi conseguindo construir grande parte das suas teorias nesse período. E aí conta-se que ele, de certa forma, sai desse período, né, de reclusão, quando ele começa a conhecer a alquimia. E aí ele começa então a encontrar links muito importantes entre a teoria dele e ideias que vinham vindo
de outras culturas e outros povos, mas com esse enfoque sobre os processos alquímicos, sobre essa transformação, né, de matéria bruta em algo melhor, e com isso uma metáfora então do crescimento emocional das pessoas. Jung ele começa então a ler a alquimia como se fosse, na verdade, uma maneira do ser humano se aprimorar, né, através de algumas operações alquímicas, que depois ele vai entender que poderiam ser entendidas como psicológicas, né. Bom, uma das grandes diferenças entre Freud e Jung foi a questão do inconsciente coletivo. Acho que eu queria falar um pouco melhor sobre isso, né, nesse momento. O Jung ele passa então a entender, através dessa experiência que eu falei dos pacientes dele e dele mesmo, né, que havia como se fosse uma região dentro do inconsciente que de alguma forma traria conteúdos que seriam compartilhados por toda a humanidade, né? Então é como se fosse uma área, né, um nível, digamos assim, do inconsciente que guardaria aspectos primitivos de todos os seres humanos, experiências que foram acumuladas ao longo do tempo, que não há ainda, na verdade, uma explicação clara de como isso se constituiu, se isso é genético, se isso é simplesmente uma partilha entre inconscientes, mas de alguma forma a gente tem a capacidade de acionar essas experiências vividas pela humanidade. E aí o Jung foi percebendo que algumas experiências eram comuns, não algumas, mas muitas experiências eram comuns a todos os povos. Então, por exemplo, os ritos funerários, os ritos de batismo, os casamentos, certos rituais que eram comuns a todos os povos. E esses rituais muitas vezes estavam ali marcados nas mitologias. Então haviam, por exemplo, os cultos à deusa do amor, os cultos ao deus da morte, que depois, né, que se tornavam mitos e ao mesmo tempo rituais. Então eram situações que eram tanto produtoras de contos, como também organizadoras da vida dessas comunidades. Jung então foi percebendo que havia uma comparação muito clara entre povos diferentes, né, que às vezes não tinham nem entrado em contato, mas de alguma forma eles compartilhavam desses comportamentos. E aí o Jung então foi percebendo que poderia sim haver realmente uma área que seria compartilhada entre todos nós. E é importante disso que na prática da psicoterapia a gente pode, em muitos momentos, entrar em contato com essas ideias e com essas imagens que o Jung vai dizer que seriam os arquétipos, né? Então, para o Jung, os arquétipos eles seriam como se fossem molduras de grandes temas, né? E aí, com a experiência de vida de cada pessoa, a gente acionaria esses arquétipos e vivenciaria eles a partir justamente dessas experiências de vida. Com isso, Jung conseguiu então diferenciar o inconsciente coletivo como essa grande produção humana e o nosso inconsciente pessoal com as nossas experiências, né, desde a infância, que ocorrem com a gente. Então, nessa história dos comportamentos, dos padrões humanos, que a gente vai muitas vezes encontrar então no consultório, e não só no consultório, mas nas instituições e na vida social. Jung ele acaba usando símbolos mitológicos para que isso seja um pouco melhor compreendido, né? Porque o arquétipo em si, ele é um arquétipo puro. Então, se a gente fala da mãe, a mãe pode ter uma série de interpretações dependendo das pessoas, mas a gente pode, através dos mitos, compreender um pouco melhor as imagens arquetípicas, né? Então, se a gente pega, por exemplo, o mito da Deméter, né, de uma deusa grega, a gente pode então entender o arquétipo da mãe enquanto aquela cuidadora, que em alguns momentos pode exagerar no cuidado, pode criar até uma simbiose com os filhos, e a gente pode encontrar isso manifestado numa mulher que procura a psicoterapia, né, ou alguma outra forma de terapia. E aí, junto com essa identificação de qual arquétipo está regendo aquela pessoa, a gente pode então ajudar a pessoa a analisar o que Jung vai chamar de complexo, né, que seria então emaranhados de ideias, de sofrimentos, de alegrias, de informações que estariam agregados a um tema e que no fundo teriam um arquétipo. Então, quando a gente vai falar de um complexo materno, a gente vai estar falando da vivência daquela pessoa
sobre um arquétipo. Então, quer dizer, a base daquela experiência de vida é um arquétipo compartilhado por toda a humanidade, mas que a experiência de vida dela foi como que atualizando a humanidade sobre o que seria uma mãe, né? E aí, para aquela pessoa em específico, né, que possivelmente estaria em análise, a gente pode enxergar que fatores que poderiam ter sido traumáticos, poderiam ter sido causados sofrimentos, e que de alguma forma vai prender a pessoa a alguns comportamentos. Por isso a questão da importância da gente lidar com os complexos, porque eles acabam tendo um poder magnético sobre as situações, eles acabam, então se eu tive uma experiência muito ruim com a minha mãe, com o materno, então a tendência é que toda vez que eu me deparar com figuras parecidas com essa minha mãe ou com essa minha cuidadora, né, não precisa ser necessariamente a mãe biológica, mas toda vez que eu entrar em contato com situações próximas àquilo que eu vivi com o materno na minha vida atual, por exemplo, na vida infantil para a vida adulta, eu vou acabar sofrendo devido a um padrão que foi construído naquela época, né? Então, é como se o complexo ele vai agregando essa série de experiências que a gente tem na vida com o materno e a gente vai carregando isso ao longo da vida até chegar na fase adulta, por exemplo, e a gente percebe que a gente não consegue romper com alguns comportamentos, com algumas ideias, com algumas situações na vida, porque a gente não conseguiu dissolver esse complexo. Ele ficou tão agregado de coisas ali que a gente precisaria fazer uma análise para ver que fio da meada, né, como a gente pode dizer, a gente pode tentar puxar enquanto interpretação, né, enquanto análise, e a partir daí ir tentando dissolver alguns dos sofrimentos dessa pessoa. E com isso a pessoa parar de repetir alguns padrões de comportamento e de sofrimento. Tá? Então por isso a importância dos arquétipos para Jung. Ele até dava tanta importância para a questão dos mitos, né, que ele chegou um dia a declarar, né, que os mitos poderiam ser a psicoterapia, a psicologia dos povos antigos, né, porque é por meio dos mitos que os povos antigos tentavam se entender. Então mesmo os índios aqui no Brasil, quando falam, né, da grande mãe, a mãe do mar, enfim, eles vão tentando, na verdade, lidar com esse símbolo do materno, que em algum momento é suave, em outro momento é perigoso. Psicólogos, né, que trabalham com a psicologia analítica do Jung, conseguir construir como se fosse um armazenamento aí de símbolos, né, para que na hora que eles vierem a gente consiga interpretá-los e ajudar quem a gente está atendendo. E isso seja na clínica individual, num grupo, em instituições, numa análise mais geral da sociedade, tudo isso é possível através da clínica do Jung.